Olá. Para nossa conversa de hoje, o material é denso e, olha, fascinante. O primeiro capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Um capítulo fundamental. E, para nos guiar, a gente está com anotações e comentários de duas Bíblias de estudo, a Holman e a Nova Almeida Atualizada. Fontes excelentes. O que me intriga aqui é o quebra-cabeça inicial. Paulo começa dizendo que essa igreja é super talentosa, enriquecida em tudo, mas logo em seguida a carta vira uma chamada de atenção duríssima. É uma mudança de tom muito rápida. Exato. Então, nossa missão é entender por que uma carta para uma comunidade tão vibrante começa com uma bronca tão forte. Vamos mergulhar nessa tensão entre o talento deles e as divisões que ameaçavam, destruir tudo. É uma ótima forma de colocar, porque essa tensão ela é a chave de tudo. Corinto era uma cidade portuária, cosmopolita, rica, e a igreja refletia isso. Certo. Era cheia de energia, de dons espirituais, de gente inteligente, mas por baixo dessa superfície era um caos. E Paulo, como um médico experiente, ele não perde tempo. Ele vai direto na jugular, sabe? No problema principal. No problema que ele considera o mais grave e a raiz de todos os outros. A divisão interna, o partidarismo. Ele sabia que se não resolvesse isso primeiro, nada mais adiantaria. Ok, vamos desempacotar isso, começando pelo começo mesmo. A saudação ali. Versículos 1 a 3. Sim, Paulo se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Lendo as notas aqui, fica claro que isso não é só um "Oi, tudo bem?". não, de jeito nenhum. Ele já começa se posicionando de forma bem enfática, né? Quase como quem mostra uma credencial. Por que essa necessidade de, puxar a carteirada logo de cara? Porque a autoridade dele estava sendo minada em Corinto. Haviam outros mestres, outros pregadores, Ah, entendi. e alguns na igreja estavam questionando: quem é esse Paulo para nos dizer o que fazer? Então, ele não está dizendo eu sou apóstolo porque sou bom, mas sim fui chamado para isso diretamente por Deus. É uma afirmação de autoridade, mas que não vem dele. Exatamente. A autoridade vem da missão. É a base para tudo que ele vai dizer em seguida. Se eles não aceitassem a autoridade dele, a carta inteira perderia o sentido. Faz todo sentido. E logo depois, ele os chama de santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Peraí, então ele está elogiando antes de criticar? É quase um sanduíche de feedback do primeiro século. Vocês são santos, mas estão agindo de forma terrível. Então, lembrem-se de que são santos. É isso. É exatamente essa estratégia. E é genial. Paulo faz isso em quase todas as suas cartas. Certo? Antes de corrigir o comportamento, ele afirma a identidade. Ele está lembrando: a posição de vocês diante de Deus, por causa de Cristo, é de santidade. Vocês já são santos. Entendi. A crítica que virá a seguir não é para condená-los, mas para chamá-los a viver de acordo com a identidade que eles já receberam. É um apelo, não um ataque. Ele constrói essa ponte antes de atravessá-la com a correção. Nossa, isso é muito bom. E depois de uma breve ação de graças, onde ele até elogia a riqueza de palavra e de conhecimento deles, ele pisa no acelerador. Ah, sim. O versículo 10 é um soco no estômago. É direto. Rogo a vocês, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam de acordo e que não haja divisões entre vocês. Quer dizer, ele vai direto ao ponto. A igreja estava se partindo em verdadeiros fã-clubes. Exato. Fã-clubes é a descrição perfeita. E as fontes nos dizem quem eram os ídolos, né? Pois é. Nos versículos 11 e 12, Paulo diz que gente da casa de uma mulher chamada Chloe contou tudo para ele. Havia 4 grupos principais. O primeiro dizia: eu sou de Paulo. Ok. Esses provavelmente eram leais ao fundador da igreja, talvez mais apegados à doutrina rígida. Certo.
E os outros? O segundo grupo era Eu de Apolo. As notas de estudo pintam Apolo como um homem, extremamente eloquente, um intelectual de Alexandria. O comunicador carismático. Isso. O pregador cool que tinha uma retórica que os gregos, obcecados por filosofia e belos discursos, simplesmente amavam. O terceiro grupo era Eu de Cefas. Cefas, que é Pedro. Isso. Pedro em aramaico. Esses provavelmente se apegavam à autoridade de Pedro como o apóstolo que andou com Jesus, o líder da velha guarda de Jerusalém. Eu fico olhando para essa lista e o último grupo, Eu de Cristo, me confunde. Ah, À primeira vista, parece que eles são os únicos que acertaram. O que as fontes dizem que há de errado nisso? essa é a parte mais sutil e talvez a mais perigosa de todas. À primeira vista, eu sou de Cristo é a resposta correta, claro. Sim. Mas, no contexto de uma igreja dividida em facções, os comentaristas sugerem que essa declaração se tornou outra bandeira de partido. Como assim? Poderia ser uma forma de orgulho espiritual, de esnobismo, como se dissessem, vocês todos aí com suas lealdades a homens falhos, nós somos superiores, nossa conexão é direta com Cristo. Nossa, eles estavam usando o nome de Cristo para se separar dos outros. Exatamente, para se sentirem melhores. O problema não eram os líderes em si, mas a idolatria que se criou em torno deles. A mentalidade de consumidor espiritual, escolhendo um sabor de cristianismo. Perfeito. E é aí que Paulo entra com sua arma mais poderosa, a lógica implacável. No versículo 13, ele lança 3 perguntas retóricas que são como mísseis teleguiados. Quais são elas? Ele pergunta, será que Cristo está dividido? A resposta óbvia é não. Claro. Segunda, será que Paulo foi crucificado em favor de vocês? De novo, um sonoro não. Óbvio que não. E a terceira, ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? A resposta, claro, é não. Com essas 3 perguntas, ele simplesmente pulveriza o argumento das facções. Eles os forçam a lembrar que a lealdade, a salvação, tudo está ligado a uma única pessoa, Cristo. Isso. Nenhum líder humano, por mais brilhante que fosse, morreu por eles. É de uma simplicidade que chega a ser brutal. Ele desmonta o argumento deles em 10 segundos. E é por isso que logo em seguida ele diz que fica aliviado por ter batizado pouca gente lá. É exatamente por isso. Ele estava com medo de que usassem isso para dizer, eu fui batizado pelo próprio Paulo, sou do time dele. Perfeitamente. Ele diz, dou graças a Deus porque não batizei nenhum de vocês, a não ser Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Ele se distancia totalmente. Totalmente. Então ele diz algo que muda o rumo de toda a conversa. Sua missão não era batizar, mas pregar o evangelho, e aí aqui está o ponto-chave. Não com sabedoria de palavras para que não se esvaziasse a cruz de Cristo. Sabe, essa ideia de não esvaziar a cruz, parece que é aqui que a conversa muda de tom, né? Sim, essa é a transição. Ele para de falar das facções e começa a mergulhar no porquê filosófico por trás de tudo. Exato. Ele mostra que o problema das divisões não era só uma questão de preferência, mas um sintoma de um problema muito mais profundo. Eles estavam valorizando as coisas erradas. A sabedoria de palavras. Isso, a retórica de Apolo, a autoridade de Cefas, e estavam perdendo de vista a mensagem central. E a mensagem central, a palavra da cruz, como ele diz no versículo 18, é loucura para o mundo. Vamos aprofundar isso porque é o coração do capítulo. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Uma frase potentíssima. O que exatamente significava loucura e poder nesse contexto? Para entender a força disso, a gente precisa visualizar a plateia de Paulo. Ele diz que os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Certo. Para um judeu do primeiro século, a expectativa era por um Messias rei, um guerreiro, um libertador que faria milagres, que esmagaria o Império Romano. Um sinal de poder. Exato. A ideia de um Messias que morre pregado numa cruz romana, o símbolo máximo da humilhação, não era só decepcionante. Era um escândalo, uma ofensa, uma contradição. E para os gregos, que tipo de sabedoria eles buscavam? Para a mente grega, o centro do universo era a razão, a lógica, a filosofia elegante.
A cultura deles valorizava o debate, a retórica. Argumentos complexos. Exato. A mensagem de um Deus que se torna humano e sofre uma morte de escravo era para eles uma loucura, no sentido mais literal. Era irracional, fraco, indigno de um ser divino. A cruz era um tapa na cara tanto da busca judaica por poder, quanto da busca grega por sabedoria. Quer dizer, a mensagem central do cristianismo foi, de propósito, desenhada para soar como um completo absurdo para as duas maiores culturas da época. É quase uma estratégia de anti-marketing. E mesmo assim, funcionou. É impressionante. É um paradoxo total. E Paulo abraça esse paradoxo com tudo. Ele diz: nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, aí vem a virada. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Ele pega os insultos do mundo e os redefine como a verdadeira manifestação do poder divino. E tem aquela frase. A do versículo 25, que resume tudo. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Uau! E se inverte completamente a lógica do mundo. E como ele conecta essa ideia grandiosa, quase poética, de volta ao problema prático das fofocas e divisões lá em Corinto. Ele faz isso de uma forma genial e muito direta. Ele os força a olhar no espelho. No versículo 26 ele diz: irmãos, pensem no chamado de vocês. Não foram muitos os sábios segundo os padrões humanos, nem muitos os poderosos, nem muitos os de nobre nascimento. Ele basicamente está dizendo: gente, olhem ao redor. Olhem para vocês mesmos. A maioria aqui não faz parte da elite de Corinto. É um balde de água fria no orgulho deles. Total. É um choque de realidade. Ele continua dizendo que Deus deliberadamente escolheu as coisas que o mundo considera loucas para envergonhar os sábios e as coisas fracas para envergonhar os fortes. Ele escolheu o que é baixo e desprezado. E até as coisas que não são para reduzir a nada as que são. A própria composição da igreja era uma prova viva da loucura da cruz. Deus não montou um time de estrelas, ele montou um time de Zé Ninguéms, pelos padrões do mundo. E qual é a lógica por trás disso? Por que escolher deliberadamente os perdedores pelos padrões do mundo? Paulo dá a resposta definitiva no versículo 29 e é o ponto central de todo o capítulo, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Ah, então é isso. Esse é o propósito. Se Deus salvasse o mundo usando os mais inteligentes e os mais fortes, eles poderiam pensar que contribuíram com algo. Que o mérito era deles em parte. Exato. Mas ao escolher os fracos e tolos, Deus deixa claro que a salvação é 100% obra dele. Isso elimina completamente o orgulho humano, que era a raiz de todas as divisões em Corinto. Então toda a briga sobre sou de Apolo por causa da sua eloquência ou sou de Cefas por causa da autoridade dele, Se torna ridícula. porque a própria existência deles como igreja era um argumento contra valorizar essas coisas. Exatamente. E isso nos leva à grande conclusão do argumento dele. Se ninguém pode se orgulhar de si mesmo, de onde vêm essas coisas para um cristão? A resposta está no versículo 30. Certo. É por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, o que isso tudo significa? Quer dizer que a nossa sabedoria, nossa posição correta diante de Deus, tudo isso não é algo que a gente conquista. Não. É algo que a gente recebe por estarem em Cristo. A nossa verdadeira identidade não é um líder humano, mas o próprio Cristo. É isso. Toda a nossa identidade e valor são transferidos. Não vem de nós, mas da nossa união com Ele. Cristo se torna a nossa sabedoria, em contraste com a sabedoria grega. E o nosso poder. Ele se torna o nosso poder, revelado na justiça e redenção, em contraste com os sinais que os judeus buscavam. E é por isso que o capítulo termina com uma citação do profeta Jeremias, que amarra tudo. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O antídoto definitivo para o partidarismo. Recapitulando, então, este primeiro capítulo é uma demolição sistemática e radical do orgulho humano. Sem dúvida. Seja o orgulho de seguir um líder carismático, seja o orgulho intelectual,
ou mesmo o orgulho espiritual de se achar mais santo que os outros. Todos eles. Paulo mostra que a mensagem da cruz esvazia todos esses tipos de orgulho e nos coloca a todos no mesmo terreno, o de pecadores desesperados, totalmente dependentes da graça de um Deus que age de formas que o mundo chama de loucura. Perfeito. A lógica do reino de Deus, revelada na cruz, opera de maneira completamente inversa à lógica do mundo. Onde o mundo vê força, Deus revela seu poder na fraqueza. Onde o mundo busca sabedoria em discursos complexos, Deus revela sua sabedoria naquilo que parece simples e ofensivo. Então o capítulo é muito mais que uma bronca sobre brigas. Muito mais. É uma redefinição fundamental do que significa ser sábio, do que significa ser forte e de onde encontramos nosso verdadeiro valor. Isso nos deixa com um pensamento final para refletir, trazendo essa discussão para hoje. As fontes que vimos mostram o argumento de Paulo contra as divisões e a sabedoria humana de sua época. Se essa mesma mensagem fosse aplicada hoje, no mundo saturado por marcas pessoais, influenciadores digitais, bolhas ideológicas... Uma busca incessante por validação. Exato. Quais seriam as formas contemporâneas de sabedoria e força que a mensagem da cruz desafiaria mais diretamente?